prazer conversar um pouco sobre reminiscências do passado. E realmente o passado muitas vezes marca as pessoas de uma forma profundamente e essas pessoas acabam transformando alguns dos sonhos que teve na sua juventude em vocações e que na realidade transformam suas vidas. Isso me aconteceu, eu nasci no interior do estado de São Paulo, Bauru. Bauru acabou se tornando um centro aviatório bastante importante no país e foi impulsionado bastante pelo papel destacado que o presidente da Estrada de Ferro, no noroeste do Brasil, cuja sede era em Bauru, que ele gostava muito de aviação, então ele criou o Aeroclube de Bauru com uma escola de aeromodelismo, uma escola de planadores e uma escola de pilotagem. Nessa época eu tinha 11 anos mais ou menos, quando o Aeroclube começou a ser vitalizado. E quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, eu comecei a frequentar a escola de aeromodelismo. Ele tinha colocado algumas máquinas, tudo isso, nós fazíamos aeromodelos. E progressivamente passamos depois para pilotar avião. Quando eu falo passamos, era porque era uma turma de moleques que olhavam para a aviação com interesse. E nesse momento, por uma razão que nós desconhecemos, eu não conheço essa razão, um suíço, fabricante de planadores da Suíça, foragido da Segunda Guerra Mundial, se instalou lá em Bauru. Estamos chegando em 1943, um bocado de tempo atrás. E esse suíço começou a querer fazer planadores também no Brasil. E começou lá em Bauru um projeto de um planador que era projeto de um cunhado dele na Suíça. E a molecada trabalhava no planador, colando pecinhas e tudo isso. E esse suíço tinha uma característica realmente diferenciada. Ele começou a conversar conosco, com os meninos da época, mostrando as maravilhosas invenções e soluções técnicas que nós encontramos num avião. Eu acho que as pessoas, de modo geral, talvez tenham noção distante de quanto o avião é complexo e quantas soluções têm que ser encontradas para que o homem possa voar. Porque o homem não pode voar, ele precisa do avião para voar, não é como os pássaros. E o avião tenta imitar os pássaros, na realidade. E foi aí nesse momento, conversando com os suíços, nós começamos, aquela turminha que estava lá em volta desse suíço que veio para o Brasil, de estranhar o que estava acontecendo, né? Nós tínhamos um professor de química no antigo ginásio da época, que era fã incondicional do Santos Dumont. Ele contava histórias de Santos Dumont, toda oportunidade que tinha no começo de uma aula, ele falava do Santos Dumont. Nós íamos para o Aeroclube, todos os aviões do Aeroclube eram americanos. E aquilo começou a criar na nossa cabeça discussões de o que tinha acontecido conosco. Nós tivemos um sábio do quilate de Santos Dumont, realmente uma pessoa absolutamente diferenciada. Nós não tínhamos, assim, não tínhamos dimensão do porquê que o Santos Dumont tinha ido para Paris para fazer o avião dele. Hoje eu posso responder essa pergunta. Ele foi para Paris porque o Brasil não tinha uma infraestrutura técnica que permitisse fazer os aviões que ele fez. E, em particular, fazendo voar o primeiro avião autopropelido em 1906, e ele fez isso em Paris. E aí esse suíço, ligando essas coisas todas, ele dizia que por trás de cada realização, de cada componente, cada avião, tinha pessoas. E argumentava muito sobre o processo de formação de pessoas e mesmo fazendo alguma crítica de que o Brasil não tinha uma escola de formação de engenheiros aeronáuticos na época. E ele falando isso na minha cabeça, na cabeça de um grande amigo, nós dois começamos a discutir esse assunto profundamente. E naquele tempo o presidente da República, o Getúlio Vargas, ele falava muito na integração nacional.
e dizia que dificilmente o Brasil poderia ter uma infraestrutura terrestre que integrasse esse país todo. Afinal, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, um dos maiores países do mundo. E surgiu a ideia que o avião, efetivamente, podia transpor todas essas dificuldades e fazer as comunicações e contribuir enormemente para a integração nacional. Então, na cabeça de meninos, pode imaginar como isso repercutia. Isso, quantos anos o senhor tinha? 14 anos, caminhando para os 15, eu estava com 44 ou 45, e nós, quando a guerra estava terminando nessa época, e foi então que nós começamos a pensar, poxa, por que o Brasil não fabrica avião? E o avião realmente é um veículo de integração nacional perfeito e nós conseguimos vislumbrar isso sempre sob a liderança desse suíço Henrique, o nome dele era Henrique Kurz. E o Kurz virou um amigo nosso, né, e nós sempre discutindo esses assuntos. E foi aí então que esse amigo meu, que era mais próximo de mim, o apelido dele era Zico, o nome era Benedito César, e o Zico e eu, então, começamos a pensar, vamos ser engenheiro aeronáutico? Nós tínhamos 15 anos nessa época. Aí começamos a descobrir que no Brasil não tinha escola de engenharia aeronáutica, aí o Kurz trouxe umas revistas alemãs e francesas que tinham anúncios de escolas que formavam engenheiro aeronáutico na França e na Alemanha. Posteriormente, umas revistas americanas também trazidas dos Estados Unidos. Nós mandamos brasa, mandamos carta para essas empresas, para essas companhias todas. E descobrimos que nós precisávamos de um tal de dólar para pagar isso aí. Meu pai era eletricista, só tinha segundo ano do curso fundamental. Certamente jamais podia imaginar que eu pagar o estudo de um filho nos Estados Unidos ou na Europa, que aquilo era mais distante do que eu tenho a impressão que a Lua, coisa dessa natureza. Mas o fato é que nós descobrimos que não havia possibilidade de nós sermos engenheiros aeronáuticos aqui, e até chegamos a vislumbrar, dizer, talvez é porque a gente não fabrica engenheiro aeronáutico que o Brasil não fabrica aviões. Foi aí que, conhecendo um sargento que era comandante do tiro de guerra em Bauru, que foi criado para resolver o problema do serviço militar dos jovens na época, ele falou, por que vocês não começam pela FAB, pela Força Aérea? Nós sabíamos muito pouco da Força Aérea. Ser militar, então a gente não sabia coisíssima nenhuma, porque eu quero que preste atenção, era um momento que nós mal tínhamos telefone, não tínhamos televisão, as notícias mal vinham pelo rádio, não tinha computador, internet, nada disso. Nós não tínhamos esses meios de informação de hoje, de modo que nós não sabíamos exatamente como as coisas funcionavam. Fato é que o Zico e eu decidimos então fazer concurso para a Força Aérea. O sargento nos ajudou, mandou buscar os catálogos do que a gente tinha que estudar para poder fazer o concurso. Acabamos fazendo o concurso, evidentemente, como todas as pessoas normais, no primeiro concurso nós fomos ao pau. Quer dizer, mas sempre com aquela ideia de nos envolvermos com o avião. Isso ficou absolutamente claro, que se perguntasse para nós se nós íamos fabricar avião, de forma nenhuma a gente podia pensar nisso. Quer dizer, além dessa vocação típica dos jovens de hoje, que querem pilotar, nós ganhamos, através do suíço, uma outra profissão, fabricar. E são poucos os jovens que pensam na fabricação do produto, muitas vezes de utilizar. Hoje nós temos aí iPad, temos eletrônica, telefone celular, mas a juventude pensa em comprar isso, não sabe exatamente de onde vem lá do exterior, foi criado no exterior, projetado lá, mas não pensa em projetar, fabricar e coisas dessa natureza. Mas isso teve esse papel de abrir na nossa cabeça que nós poderíamos participar do processo de fabricação de avião, por exemplo. Foi então que, na segunda tentativa, nós fomos aprovados, entramos na antiga Escola de Aeronáutica, predecessora da Academia da Força Aérea, hoje em Pirassununga, era no Rio de Janeiro na época,
e nos formamos oficiais em 1951. Foram para o Rio? Fomos para o Rio. Fizemos 4 anos de curso, fomos aprovados no fim de 47, 48 entramos para a escola e em 1951 nos formamos como oficiais aviadores, pilotos militares. O Zico decidiu ir para a área da aviação de caça e eu decidi ir para Belém do Pará para voar no Correio Aéreo da Fronteira, que era uns aviões Catalina, uns aviões que eram anfíbios, pousavam na água e em terra. Muito apropriado às extensões de rio que tem na Amazônia. E para mim foi ótimo, porque eu chamo esse meu período de vida, embora eu tivesse 22 anos na época, como escola de Brasil. Aprendi um bocado do Brasil e comecei a entender aquilo que o Getúlio Vargas falava, a integração nacional. Eu não sabia, por exemplo, quando eu cheguei lá, não sabia que Belém fica a 1.500 quilômetros de Manaus. Quer dizer, as pessoas aqui falam em Belém e Manaus como são cidades vizinhas ou coisa dessa natureza, mas são 1.500 quilômetros, quer dizer, cabe uma Europa, né, nessa distância. Então, realmente, aquilo me deu uma sensação prática de quanto o avião era importante para o nosso país. E foi progredindo a nossa vida. O Zico ficou na aviação de caça, eu fiquei lá em Belém até 1955 e não tinha muita notícia sobre a criação do ITA em 1950 pela própria Força Aérea. A Força Aérea tinha criado o ITA, a primeira escola de formação de engenheiros aeronáuticos, porque realmente as comunicações daquela época não eram nada como são hoje. Então a gente não sabia, apesar de estar dentro da própria FAB. O senhor sabe o motivo de ter sido em São José dos Campos ou não? E aí foi que justamente com esse tipo de sensação foi que um coronel da FAB também, um cearense, Casimiro Montenegro Filho, o coronel Montenegro, como nós o chamávamos, ele detetou a coisa corretamente. Ele falou, o Brasil não fabrica avião porque não fabrica engenheiros. E foi aí que ele lutou, conseguiu que em 1950 o Ministério da Aeronáutica criasse o ITA e escolheram o São José dos Campos por várias razões. Uma delas foi que a própria prefeitura concordou com uma desapropriação de terra, deu até um pedaço da terra para construir uma escola de engenharia para produzir engenheiros aeronáuticos. E ficava no eixo Rio-São Paulo. Era uma das poucas estradas que nós tínhamos, era a rodovia Dutra, né, que ligava o Rio com São Paulo e passava ao lado de São José dos Campos, dando uma ideia já bastante avançada do coronel Montenegro, que era um visionário. Ele enxergava muito além do horizonte que vivia o país naquela época. Ele achava que o Brasil poderia fabricar aviões de uma forma muito mais racional do que o Zico e eu, que vimos mais de uma espécie de vocação de jovem, coisa dessa natureza. Foi então que a escola sendo criada, eu fui transferido do Rio, do Belém para o Rio em 1955. Infelizmente, em 55, o Zico sofreu um acidente muito grave, morreu num acidente em Santa Cruz, com um avião de caça, um dos primeiros aviões de jato que o Brasil tinha, aliás, era o jato de fabricação inglesa. Com a morte do Zico, eu confesso que aquilo que nós sonhávamos juntos sofreu um grande amortecimento. E o tempo foi passando. Em 1958, eu era instrutor do Correio Aéreo, fui acordado às 3 horas da manhã por um colega que precisava renovar sua licença de voo. Eu era instrutor do Correio Aéreo, ele me acordou às 3 horas da manhã, pedindo desculpas por me acordar essa hora, mas se eu concordava fazer um exame para que ele renovasse a carteira, porque não podia perder a aula do ITA. Quando ele falou no ITA, alguma coisa aconteceu comigo. Eu comecei a me interessar e fazer pergunta pelo ITA. Aí que eu descobri que o ITA formava engenheiro aeronáutico e pertencia à Força Aérea. E eu era oficial da Força Aérea. Quer dizer, parece que tudo caminhou para se encaixar. Quer dizer, a gente vê que quando nós temos uma espécie de vocação, um certo destino, parece que as coisas podem até conspirar e ajudar que as coisas aconteçam como a gente deseja. Olha,
Aquele voo foi fantástico, porque eu subi naquele voo, naquele avião como instrutor, como aviador. Desci daquele voo como engenheiro. Quer dizer, mudou a minha cabeça aquele voo. E aí eu me vidrei. Falei, como que eu vou aproveitar essa oportunidade? E essa pessoa que me acordou, o nome dele ele era major na época, eu era tenente, o Major Coelho de Souza. E o Major Coelho falou, olha, Osíris, se você fizer um requerimento ao ministro, e se o ministro autorizar, você prestando um concurso para o ITA, você ganha uma bolsa integral de 5 anos para ser engenheiro aeronáutico. Pode imaginar o que foi que me aconteceu. Aquilo foi uma espécie de paulada na cabeça que eu não pensei mais noutra coisa. De conseguir que o ministro aprovasse o meu pedido, que aprovou, e em 58 mesmo eu fiz o concurso para o ITA, e apesar de estar razoavelmente enferrujado, eu já estava com 8 anos de serviço ativo da FAB, 8 anos fora da escola, quer dizer, mas eu voltei a estudar com muito afinco e passei no concurso e em 1958 fui matriculado no ITA. Em 1962 eu recebi meu diploma como engenheiro aeronáutico, quer dizer, aquele sonho de ser engenheiro aeronáutico estava se materializando. Para mim foi um dos momentos mais importantes da minha vida, foi aquele. O reitor, quando entregou o meu diploma, falou, estou entregando o diploma ao mais aeronáutico dos engenheiros que o ITA formou, porque o ITA tem muitas opções, e as minhas opções sempre de curso, para finalização do curso, eram na área da aeronáutica. Peguei o diploma, olhei, falei, estou com a qualificação certa. Quer dizer, fabricar avião precisa de engenheiro aeronáutico, eu era engenheiro aeronáutico a partir daquele instante. Quando eu desci a escada, o coronel Montenegro, que já era brigadeiro nessa época, ele me convidou para trabalhar dentro do CTA no departamento de aeronaves. O CTA lá, o Centro Técnico Aeroespacial de São José dos Campos, é a entidade maior que contém o ITA, e que tinha um departamento de aeronaves para pesquisa e desenvolvimento. Aí eu olhei para o diploma de novo e falei, qualificação certa, estou no lugar certo. Aí eu falei, agora tem que construir o momento certo. Essa terceira variável foi aí então que eu comecei a trabalhar no departamento de aeronaves, evidentemente hierarquicamente eu era lá embaixo, não tinha poder de falar com o pessoal de cima, mas comecei a estudar a história da indústria aeronáutica brasileira e tentar responder uma pergunta muito clara. Por que nós abandonamos o sonho de Santos Dumont de fabricar avião no Brasil e de que o Brasil pudesse, em função das suas necessidades, de ser um país que realmente voasse com intensidade? E a resposta veio depois de muito tempo, quando eu vi que todos os aviões que se tentou fazer depois do Santos Dumont, houve uma série de iniciativas, a década dos 30, por exemplo, foi muito rica em investimentos nessa área de pioneiros. Quando os alunos do ITA começaram a se graduar, cada engenheiro aeronáutico estava com uma ideia de fabricar avião e coisa desse tipo. E foi aí que, nesse momento, que eu vi um denominador comum. Nós não tínhamos feito nenhum avião que fosse diferente dos aviões americanos. E aí eu comecei a pensar, bom, investir nos Estados Unidos é muito mais fácil que aqui no Brasil. Se nós tentamos fazer avião igual ao dos americanos, é claro que os americanos nos derrotariam na primeira pancada. Então comecei a pensar, a gente poderia começar com um avião diferente. Um avião que os americanos sequer estavam pensando nele. É claro que era uma proposição difícil. Os americanos fizeram com uma competência enorme, ocuparam todo o mercado, como eles ocupam hoje ainda, em que pesa essa crise internacional e tudo isso. E foi aí nessa direção que eu continuei a trabalhar no departamento, conversando com pessoas, tentando já montar uma espécie de equipe, e começamos a trabalhar imaginando que nós tínhamos que descobrir que tipo de avião fabricaríamos para que a gente tivesse uma chance de, não terminando o nosso avião, entrar numa concorrência direta com
com os americanos e que os franceses já tinham entrado nessa briga também. Passou-se o tempo e aí, um dia, fazendo um trabalho para o Estado-Maior da Aeronáutica sobre segurança de voo, eu tive acesso aos documentos do Departamento de Aviação Civil, que na época eram controlados pela FAB, o próprio Serviço de Transporte Aéreo da Aviação Civil, e mostrou um negócio que eu fiquei surpreso. Para qualquer pessoa que visse aquilo, poderia até passar desapercebido. Eu vi que em 1957 o Brasil tinha quase 400 cidades que dispunham de um serviço regular de transporte aéreo, usando aviões que sobraram da Segunda Guerra Mundial, que eram vendidos a preço de banana, muito baratos, e com isso ensejava que se tentasse criar linhas aéreas com esses aviões remanescentes da Segunda Guerra Mundial. Isso em 1957, mas esses aviões acabaram envelhecendo e tinham que ser substituídos por aviões novos que eram muito mais caros. Portanto, a nossa aviação naquele momento tinha caído de 400 cidades para 45 cidades, precisamente em 1965, quando eu estava numa madrugada no Rio de Janeiro, no Departamento de Aviação Civil, com aquele papel na minha frente. Como eu falei, qualquer pessoa que olhasse isso ia passar por cima e nem tomaria conhecimento. Agora, na minha cabeça, a coisa acendeu. Não, peraí. Comecei a perguntar para mim, mas por que aconteceu isso? Aí a resposta veio clara num instante. Os aviões jato estavam entrando no serviço, o motor a jato tinha sido introduzido pela primeira vez em 1958, nós estamos em 1955. Aviões como o Caravelle já estavam começando a operar aqui no Brasil e tudo isso. Eram aviões mais velozes e todo mundo dizia, o povo brasileiro gosta mais do jato do que gosta da hélice, coisa dessa natureza. Então, os jatos começaram a ocupar todo o espaço, mas precisavam de pistas melhores, de melhor infraestrutura, maior quantidade de geração de tráfego das pequenas cidades e, por uma questão óbvia, pouco a pouco as linhas aéreas começaram a abandonar as pequenas cidades. E aí, eu na conversa com os meus colegas que também começaram a concordar que alguma coisa tinha que ser feita, lá mesmo dentro do CTA, no Departamento de Aeronaves, nós cunhamos a pergunta que justificou a criação da Embraer. As cidades médias e pequenas do futuro não vão ter transporte aéreo? A resposta óbvia, sim, vão ter. Com que avião? Com os grandes não dava. Com os grandes não dava. Então nós começamos a entrar com revistas estrangeiras que nós recebíamos para ver quem que estava pensando nisso. Ninguém estava pensando nisso. Todo mundo querendo fazer avião cada vez maior, com maior número de lugares, mais veloz, coisa dessa natureza. Estavam nem ligando para a operação nas pequenas cidades pequenas que talvez não fornecessem nenhuma quantidade de passageiro que tornasse lucrativa a operação. Achamos o avião diferente. Aí esse avião é diferente, não tem ninguém fazendo. Já verificamos as companhias grandes, a Boeing já existia, mas tinha a Douglas, tinha nos Estados Unidos tinha a de Havilland, tinha a Fokker da Holanda, tinha a Saab na Suécia, a Sud Aviation na França, Dornier na Alemanha. Ninguém estava pensando nisso. E nós falamos, olha, é esse o avião. E aí começamos a pensar em provar que isso podia funcionar. Fizemos vários estudos, apresentamos para as autoridades, mas ninguém acreditava porque, de fato, aqui no Brasil é sempre muito difícil a gente começar uma coisa nova. As pessoas perguntam logo, mas quem está fazendo isso? Nós sabemos, ninguém está fazendo. Ah, então como é que você sabe que vai dar certo? Olha, ninguém sabe se vai dar certo ou não vai dar certo, mas o fato é que nós acabamos conseguindo algum apoio de algumas autoridades da aeronáutica mesmo. Conseguimos reunir uma pequena equipe de umas 50 pessoas, mais ou menos, e decidimos fazer uma prova de conceito, quer dizer, fazer um protótipo de um avião que pudesse demonstrar que era viável fabricar um avião de linha aérea de pequeno porte, que respondesse às necessidades do transporte aéreo e que pudesse inundar o Brasil de aviões. Mas não só o Brasil, porque depois, mais tarde, nós descobrimos que nos Estados Unidos o fenômeno era o mesmo. Na Europa, igualzinho. A Ásia, igualzinho. A Austrália, que era um país também em desenvolvimento como o nosso, foi uma
queda brutal também do número de cidades atendidas pelo transporte aéreo. E nós cada vez nos convencíamos mais disso. E a crítica comeu solto, né? Todo mundo criticava, dizendo, não tem ninguém fazendo isso, esses caras vão quebrar a cara. Nós lá em São José éramos chamados dos malucos do outro lado da Dutra, porque a Dutra cortava, a rodovia Dutra cortava a cidade, e nós ficávamos do outro lado, lá no CTA. Mas foi aí que, arranjando um pedaço de avião de um lado, de outro, matéria-prima, algumas unidades da FAB nos deram algumas chapas de alumínio, tudo isso. Fizemos molde de madeira, tudo bastante primário. Tinha gente que dizia que o nosso hangar era mais capaz de fabricar móveis do que de avião. Mas o fato é que às 6h15 da manhã do dia 22 de outubro de 1968, o avião decolou pela primeira vez. Qual era o avião? Era nós chamávamos de PD 6504, mas posteriormente ele foi denominado Bandeirante. O Bandeirante, muitos conheceram o Bandeirante, mas ele decolou. Aí o pessoal lá de São José disse, os malucos do outro lado da Dutra fizeram um avião que decola. Olha que coisa sensacional, né? Ficaram espantados, né? E ficaram muito mais espantados quando o avião pousou, né? Porque, por exemplo, eles fazem um avião que decola e pousa. Olha só, quer dizer, veja a que ponto chegou o negócio, né? Mas aí nós tínhamos um demonstrador que a tese podia funcionar. E aí começamos a lutar pela produção. E a produção, logicamente, nós estávamos no centro de pesquisas da FAB, não era lógico fabricar lá. Então tentamos passar o projeto para empresas que existiam. Existiam algumas empresas, porque como os alunos do ITA começaram a se formar a partir de 1950, cada aluno desse sempre tinha um viés assim que eles pensavam em fabricar avião ou componentes ou coisa dessa natureza. E foi aí que algumas empresas se formaram, mas todas essas empresas achavam que o nosso projeto era um projeto grande demais. Ninguém ousava, porque nós sabíamos claramente que a demanda brasileira para esse produto seria muito pequena e nós tínhamos que partir, ao mesmo tempo, para uma tese internacional, quer dizer, nós fizéssemos aviões que fossem ser exportados. Veja que era pensar grande demais. Nós estávamos pensando grande demais, quer dizer, não estávamos pensando só fazer avião para o Brasil, porque não dava. O Brasil, se nós olharmos a Embraer de hoje, que tem aviões voando em 90 países do mundo, evidentemente a estrutura da Embraer tem uma dimensão muito superior à do mercado brasileiro, né? Tanto é que o ano passado a Embraer vendeu 93% da sua produção para o mercado mundial. Apenas 7% no Brasil. Com 7% a companhia não se aguentava. E nós tínhamos essa visão de futuro de que nós tínhamos que fazer um projeto internacional. Então as companhias não toparam. Aí conseguimos conversar com o presidente da Federação das Indústrias aqui de São Paulo, a Fiesp, de ele arranjar empresários que assistissem uma apresentação nossa sobre o plano de construção de aviões de transporte aéreo aqui no Brasil, e que eles estivessem dispostos a colocar recursos para criar uma nova empresa privada. Aí o presidente da Fiesp se entusiasmou e nós saímos pelo Brasil inteiro. Fomos a Porto Alegre, fomos a Florianópolis, com auxílio das federações das indústrias dos estados, Curitiba, aqui em São Paulo mesmo, em vários locais. Fomos a Belo Horizonte, Salvador, quer dizer, fomos praticamente em todas as capitais do Brasil, e realmente não deu. E não deu, eu me lembro até hoje, no dia 12 de abril de 1969, nosso avião tinha voado em 22 de outubro de 1968, já fazia quase 6 meses, quando no final da nossa apresentação, um empresário falou claramente para nós, na lata, dizendo, se o senhor pensa que nós vamos colocar um cruzeiro, que era a moeda que nós tínhamos na época, num projeto de um avião nacional, o senhor está redondamente enganado. Eu já estava convencido que um dia eu iria ouvir isso, mas o dia que eu ouvi mesmo, eu confesso que foi um choque enorme. Resultado, fui para São José dos Campos aquele dia,
semi-derrotado. Eu falei, não vai dar certo, nós não vamos conseguir. E fui para São José, mas decidi não falar nada para a equipe. Eu falei, não contei para ninguém o que tinha acontecido. Isso aconteceu aqui em Guarulhos, em São Paulo. Porque eu falei, não posso desmotivar o pessoal. E nós continuávamos trabalhando aí para fazer os ensaios daquele avião, fazer espécimes de ensaio. Iniciamos a construção de um segundo protótipo. Quer dizer, a FAB mesmo já nutria um certo entusiasmo, já tinha um certo grupo de colegas nossos da FAB que achavam que a ideia podia prosperar. E foi caminhando nessa direção que nós fomos avançando. E para construir uma empresa, até o presidente da Fiesp apresentou uma empresa americana para nós, e nós falamos, não, capital estrangeiro não, porque o estrangeiro não vai fazer o nosso avião. O governo nesse momento não entrava com nada? Não, tinha um certo apoio, em particular o ministro da época, que era o ministro Márcio de Souza e Mello, ele nos dava um certo apoio. Mas ele achava que era doidice, o governo não podia fabricar aviões. Disse que montar uma fábrica governamental para fazer avião, ele disse, não é a nossa vocação. Nós achávamos o governo militar, e o governo militar achava que o avião tinha que ser fabricado pelo setor privado, que certamente o ministro da Aeronáutica falou, olha, se houver iniciativa privada, nós vamos apoiar. E foi aí que nós ficamos nesse terreno cinzento de um bocado de tempo, e aí aconteceu aquilo que acontece muitas vezes na vida das pessoas, né? Há um problema enorme perante nós queremos encontrar uma solução, não achamos essa solução, e de repente acontece um fato externo qualquer que muda completamente o cenário. E foi o que aconteceu. Nós estamos trabalhando num domingo. O nosso grau de motivação era encher o pessoal de trabalho, né, mostrando que nós estávamos tentando avançar de todas as maneiras. No domingo, dia 19 de abril de 1969, fazia exatamente uma semana que o sujeito tinha dito que não era possível investir numa empresa nacional, quando o operador da torre de controle de São José dos Campos telefona, eu estava trabalhando nesse domingo, era 7h30 da manhã, dizendo que o presidente da República estava voando para uma solenidade em Guaratinguetá, ali perto, e que não poderia pousar, que o aeroporto de Guaratinguetá estava fechado com um nevoeiro extremamente denso, e que ele foi desviado para São José dos Campos para esperar abrir, ter condições de pouso no aeroporto de Guaratinguetá. E aí, eu era major da FAB nessa época, ele falou, major, hoje é domingo, 7h30 da manhã, não encontrei nenhuma autoridade para receber o presidente da República. E de chofre me pergunta se eu concordava em receber o presidente da República. Eu fiquei pasmo, né? Eu falei, meu Deus do céu, se eu pedisse para falar com o presidente, eu jamais conseguiria. Mas de repente, no domingo, um cara me disse que o presidente da República vem falar comigo, inverteu a garrafa, né? Eu me preparei, sinceramente, eu acho que eu posso confessar hoje que eu preparei a maior lavagem cerebral da minha vida para convencer o presidente da República a criar uma sociedade de economia mista. Por que sociedade de economia mista? O próprio governo tinha regulamentado a criação de sociedades, que hoje chama-se mais PPP, né, parceria público-privada, mas uma sociedade que tivesse capitalização governamental e capitalização privada, aumentando enormemente o grau de confiança, né, no setor privado. Foi aí então que nós decidimos nos aproximar do governo para essa... Só uma parte aí. Como é que foi esse encontro com o presidente? Como é que foi? Ele pousou? Ele pousou, desceu absolutamente sozinho, não tinha nenhum político com ele. E eu tive o presidente na minha mão, 1 hora, mostrando as nossas instalações, que extremamente precárias, e contando para o presidente o cenário do mercado mundial, mostrando que aviões como aqueles que nós estamos fazendo, ninguém estava fazendo, nós podíamos ocupar esse espaço dando partida para a fabricação de aviões, que seriam também utilizados nessa chamada integração nacional, que também era um objetivo do governo daquela época.
E foi aí conversando com o presidente, no começo, evidentemente, ele estava aborrecido, porque ele estava atrasado para a solenidade que ele foi para Guaratinguetá, pousou em São José dos Campos e de repente viu um sujeito o encurrala para vender um negócio que ele não sabia do que se tratava. Mas, surpreendentemente, o presidente, de repente, ele começou a olhar no olho, né? E eu vi que ele estava se interessando. E, evidentemente, aí eu aumentei a pressão da lavagem cerebral, né? Quer dizer, colocando os argumentos e dizendo que nós poderíamos emergir no mundo como fabricantes de aviões, embora não tendo vocação para tanto, poderíamos gerar um bocado de emprego, um bocado de oportunidade, e dali a pouquinho o presidente começou a argumentar na mesma direção como que nós iríamos fazer aquilo. E olha, aí virou um papo de pessoas que estavam convencidas com o mesmo objetivo. E foi aí que, quando terminou tudo, o presidente agradeceu muito. Ele falou, puxa, se não fosse aquele nevoeiro, nós não teríamos nem conversado. Ele falou, eu vou conversar com os ministros disso aí, e você vai ter notícia minha. E realmente teve. Em 26 de junho de 1969, ele reuniu uma parte do Ministério, o Ministério da Indústria e Comércio, o Planejamento, Fazenda e o próprio Aeronáutica, quando nós fizemos a última apresentação do plano da indústria aeronáutica e foi aprovado, e nessa reunião, pela primeira vez surgiu o nome da Embraer como Sociedade de Economia Mista. Isso se transformou em lei em 19 de agosto de 1969. Eu fui apontado como presidente da companhia 0 quilômetro, quer dizer, ela não tinha absolutamente nada, começar a companhia. E no dia 2 de janeiro de 1970, vencido todos os problemas burocráticos e tudo isso, nós nos sentamos pela primeira vez com sob o nome Embraer, Empresa Brasileira de Aeronáutica. E foi aí que eu, como presidente, coloquei a estratégia da companhia, fiz a diretoria com aqueles colegas que trabalhavam conosco ali no protótipo, quer dizer, gente que estava realmente envolvida. Uma empresa bem enxuta, eu acreditava muito que nós tínhamos que ser eficientes, porque a competição não é brincadeira no transporte aéreo. Fomos crescendo vagarosamente e fomos embora. Aí transformamos aquele primeiro protótipo que nós fizemos, demonstração de conceito, num avião já de série. Entramos com um processo no Itamaraty para conseguirmos Itamaraty é o nosso Ministério das Relações Exteriores, para ter certificação americana, para poder vender o avião no mundo inteiro, tinha que ser certificado. O Ministério nos ajudou bastante e em 1978 levamos um bocado de tempo para conseguir aprovação. O primeiro avião nosso foi certificado. E o mercado americano estava de boca aberta esperando um avião desse tipo, porque o problema nos Estados Unidos era igualzinho o nosso, não tinha transporte aéreo nas pequenas e médias cidades. E aí já era o Bandeirantes? Aí já era o Bandeirantes. Aí entramos nos Estados Unidos, criamos uma empresa nos Estados Unidos, passamos a vender o avião nós próprios. Nós dissemos que nós queríamos criar uma multinacional que tivesse vendas nossas mesmo, não trabalhar com representantes. Olha, foi um negócio que, como a gente diz brincando, estourou a boca do balão, né? Quer dizer, vendemos um bocado desse avião nos Estados Unidos e os americanos cada vez gostavam mais porque estava atendendo uma necessidade que estava encruada lá nos Estados Unidos, né? As grandes companhias só fazendo os grandes jatos e os grandes jatos não estavam chegando onde eles queriam ir. Aqui no Brasil houve muita crítica com o Bandeirante, dizendo que era um avião barulhento, pequeno, muitas vezes quente, coisa dessa natureza, mas os americanos não ligaram a mínima. Eles disseram, eu não tinha como resolver o meu problema. Esse avião quente, barulhento, do jeito que ele atende o que eu quero e não colocava exigência em cima disso. Posteriormente saltamos para a Europa. No Extremo Oriente, entramos muito forte na Austrália, na Nova Zelândia, Malásia, todos esses países, até no Japão nós entramos bastante. Não vendemos muito nessa época para a China, a China ainda não tinha acordado para o mundo como aconteceu agora. Eu sei que com isso nós começamos a avançar.
O Ministério da Agricultura, na época, fez uma encomenda de um avião agrícola para nós criarmos esse avião, projetar. Acabamos fazendo o Ipanema continua sendo fabricado até hoje, está sendo vendido em 17 países agora. A FAB fez uma encomenda que precisava de um avião para treinar pilotos com um jato para começar a voar o Mirage. A FAB tinha comprado o Mirage, o primeiro avião supersônico, e aí precisou de um avião e concordou comprar esse avião de nós. Fizemos um concurso internacional, os italianos ganharam, e com o avião deles, e nós fizemos esse avião junto com os italianos, e um monte de italianos veio para o Brasil e nos ajudou com uma assistência técnica superlativa, e muitos desses italianos acabaram casando mesmo em São José dos Campos e ficaram conosco o tempo inteiro. Quer dizer, começou a construir uma equipe técnica de primeiro mundo ali em São José dos Campos. E tinha produção lá? Tinha estrutura para fazer a produção? Não, nós tivemos que construir. Nós construímos hangares não só de produção, como de teste, de aprovação, depois hangares para os clientes, né? Fizemos toda a documentação técnica, começamos a preparar os esquemas todos de assistência técnica, peças de reposição, criamos escolas de treinamento para formação de pilotos e de tripulantes, serviço de manutenção, quer dizer, toda essa parafernália que fica embaixo para que o avião possa voar, tudo isso foi criado progressivamente, é claro, não foi assim um tapa de um dia para a noite, mas sempre procurando adotar as técnicas americanas, em particular, de venda. Os americanos são bons vendedores, eles sabem como fazer essas coisas, e realmente, como nós comprávamos muitos componentes nos Estados Unidos, como alguma coisa de hidráulica, nós comprávamos motores, eletrônica, coisa dessa natureza, e esses fornecedores acabaram se entusiasmando com o projeto virgem de criar avião no Brasil, que eles próprios se realizavam conosco, com os resultados que iam obtendo, e nos ajudaram extraordinariamente. Mesmo os franceses depois acordaram, né, pelo que estavam fazendo. Os franceses cultivam a memória de Santos Dumont, como nós fazemos aqui, e olharam, olha o espírito de Santos Dumont empurrando essa gente. E vinham os franceses. E depois aí foi aumentando isso, nós fomos para outros países. Eu sei que São José dos Campos acabou se engalanando lá com gente do mundo inteiro indo a São José para ver aquele fenômeno que tinha acontecido. Os australianos, então, eles ficaram impressionados. Eles disseram, meu Deus do céu, vocês conseguiram, como que isso pôde ser feito? E resultado, compraram um bocado dos nossos aviões, todo o interior da Austrália, que tem problemas enormes de comunicação, como é o caso aqui do Brasil, começou a ser atingido com soluções de voo com os nossos aviões, porque eram aviões realmente robustos, operavam independente do aeroporto, quer dizer, no aeroporto precisava só do combustível, o resto tudo o avião fazia sozinho, porque foi uma condição de projeto que nós fizemos, que fosse avião independente, não dependendo do que... Acho que todos que voam veem que quando o avião para, desliga o motor, um monte de gente começa a chegar em volta, um para colocar uma unidade auxiliar de potência, o outro para abrir, para descarregar bagagem, o outro para encher pneu, essas coisas todas como acontecem. E o nosso Bandeirante não precisava nada disso, quer dizer, ele era absolutamente autônomo, porque tinha sido criado para fazer esse voo, realmente voo no mato, né, onde não tivesse infraestrutura nenhuma. E foi um conceito extraordinário que funcionou bastante bem. Houve um aumento da competição, quer dizer, várias empresas no mundo começaram a fazer a mesma coisa, mas aí nós estávamos lá na frente, né? Quer dizer, então, por exemplo, Dornier, da Alemanha, tentou, acabou fechando, a Fokker acabou fechando, a Saab fechou, a British Aerospace deixou de fazer avião civil, no Canadá também não fizeram mais avião civil. Só nos Estados Unidos nós tivemos alguma concorrência ainda, mas agora vai vir uma concorrência forte, porque a Embraer realmente hoje é um êxito, né? Uma companhia que vende 6 bilhões de dólares por ano no mundo inteiro, 17 mil empregados, quer dizer, hoje
Mas ela, em compensação, também agora está na idade adulta. E agora, na idade adulta, ela também devolve as pancadas que recebe, quer dizer. Eu sinto isso permanentemente. Você pode imaginar a sensação, eu tenho viajado no exterior, agora recentemente eu recebi uma homenagem lá em Detroit, nos Estados Unidos, no estado de Illinois, lá no norte dos Estados Unidos, que é a pátria da indústria automobilística norte-americana. Fizeram uma homenagem para mim, quando chegou no final eu vim embora, telefonei para um amigo meu lá de Memphis, no interior dos Estados Unidos, perguntando se eu poderia, vinha para Miami para pegar o nosso avião, para vir para o Brasil. Aí perguntei se poderia dar uma paradinha em Memphis, lá no Tennessee, para tomar um café com ele. Fazia muitos anos que eu não o via. Ele falou, veio mesmo. Aí fui comprar passagem, comprei a passagem de Detroit para Memphis. No dia seguinte embarquei no avião, era nosso. Pode imaginar a emoção. Quer dizer, isso aí eu vivo permanentemente. Eu vou aí no aeroporto de Congonhas, eu vejo aí os aviões nossos da Embraer nas cores da Azul, da Trip. Olho para esse avião, sempre tem uma sensação de dizer o seguinte, o sonho se materializou. Aquilo que eu descrevi para o presidente em 1969, dizendo a ele que nós iríamos fabricar aviões de todos os tipos, vender para o mundo inteiro, está acontecendo. Quer dizer, realmente eu tive essa oportunidade. Quer dizer, o que eu desejaria é que os jovens brasileiros todos tivessem essa oportunidade, de pensar grande num certo momento que ele pode fazer alguma coisa. Em vez de simplesmente entrar numa loja e comprar um iPad, coisa dessa natureza que um jovem faz hoje, que ele olha para aquele iPad e pensa, ele pode pensar, eu faço coisa melhor que isso. Quem sabe um dia ele faça um substituto do iPad que venda nos Estados Unidos, venda na Europa, coisa dessa natureza. Tudo isso é possível no mundo de hoje, um mundo aberto, competitivo, tecnologicamente competente, quer dizer, coisa desse. Isso aí pode acontecer com qualquer um. Agora, é necessário que as pessoas imaginem e de fazer coisas diferentes. Porque eu não acredito, por exemplo, que um dia alguém não vai fazer um produto que derrube a Apple. Quer dizer, isso sempre acontece, como nós derrubamos uma série de companhias. Agora tem companhias já avançando sobre o terreno da Embraer, pode derrubar a Embraer, mas nós temos que lutar para que isso não aconteça. Mas eu diria, é possível coisa dessa natureza. Hoje, muitas coisas podem ser inventadas, coisas diferentes. O Steve Jobs, por exemplo, da Apple, quando ele imaginou fazer o iPad, nenhum de nós, como consumidores, imaginávamos que nós precisávamos de um iPad, não é verdade? Hoje está aí. Um iPhone, por exemplo, o caminho do telefone celular, para onde é que vai? Qual vai ser o telefone celular do futuro? E a pergunta é, por que nós não podemos fazê-lo? Vamos esperar que eles façam lá no hemisfério norte. Eu acho que a gente tem que sacudir essa roseira e dizer o seguinte, tem pedaço aí de coisa que eu posso fazer e não preciso ficar simplesmente indo numa loja e comprar. Quem sabe nós possamos fazer. E como resultado o que acontece? Novos empreendimentos podem surgir, geração de emprego, geração de oportunidades, melhoria da qualidade de vida da população brasileira, colocando produto no mundo todo. Porque ninguém imagina que a Coreia do Sul está vendendo o Hyundai aqui, vendendo Samsung, vendendo Kia, coisa desse tipo, sem ter feito um esforço inovador que levou a isso. A mesma coisa dos produtos chineses agora, sem falar dos produtos tradicionais que vêm da França, Europa, de modo geral, ou então dos Estados Unidos. Mas do que eu insisto sempre que essa capacidade de criar, isso aí tem uma alavanca subjacente que muda esse mundo, que pode acontecer, como aconteceu conosco. De modo que eu tenho uma confiança enorme. Eu me lembro que quando eu me formei no ITA, cada aluno, cada colega meu estava escolhendo um emprego.
emprego de produtos em empresas existentes. Recentemente eu fui convidado para fazer uma palestra lá no ITA e contei para os alunos mais ou menos essa história que eu estou contando aqui, como que nasceu a ideia de fabricar avião. Quando terminou foi fantástico, os alunos me procuraram, todos eles tentando dizer, olha, eu estou inventando isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo dessa maneira. Quer dizer, eu acho que essa juventude nossa está nascendo sob outro astral. Que isso aí, se nós, adultos hoje, na nossa sociedade, soubermos apoiar isso, nós criamos uma legião de brasileiros criativos e produtivos que podem fazer sombra no mundo. Quando nós olhamos os aviões brasileiros hoje voando em 90 países do mundo, é realmente, vamos dizer, tornou possível, tornou presente e ativo hoje um resultado que pouca gente acreditava quando nós conhecemos. Tenho certeza que isso aconteceu com o Steve Jobs quando criou o iPad, ele deve ter lutado com muita dificuldade, mas sem dúvida nenhuma ele também teve uma vitória de olhar e enxergar além do horizonte. Quer dizer, essa capacidade de empreendimento existe em todas as pessoas. As pessoas, de uma forma maior, uma forma menor, desejam criar alguma coisa de novo e caminhar para a realização. Nós precisamos muito disso, o nosso país precisa disso. E realmente eu tenho tido constatações desse tipo, porque nas conversas que tenho tido com os alunos, hoje eu sou reitor de uma universidade, conversando com os alunos sobre a importância de pensar em aspectos criativos da vida do dia a dia, dos quais a gente possa tomar parte. Recentemente eu fiz uma palestra na Politécnica aqui em São Paulo e perguntei no início da palestra qual deles, dos jovens presentes, que tinha um iPad, feito esse iPad da Apple, que todos conhecem hoje, que quando o Steve Jobs começou a projetar, ninguém imaginava que nós precisávamos disso, quer dizer, ele enxergou além do horizonte. Todos eles tinham um iPad. Aí eu perguntei, você vai esperar que a Apple vá fazendo novos modelos do iPad e você segue o resto da sua vida comprando o iPad dele, ou vocês vão criar qualquer coisa que derrube a Apple e a gente coloca um produto feito por nós, da mesma maneira como aconteceu com o avião? Todos olharam para mim com um olhar de descrença. Mas, na realidade, eu noto que hoje o jovem mudou de uma forma dramática. Eu me lembro que quando eu me formei no ITA, há mais de 60 anos, os jovens da minha turma, todos eles, cada um deles ia atrás de um emprego. O que era um emprego? Era alguém no passado que tinha investido, tinha criado uma oportunidade e num certo momento precisava de engenheiro, foi buscar engenheiro lá no ITA como engenheiro recém-formado. Recentemente o ITA me convidou para conversar com os alunos de hoje. Foi um negócio muito interessante, porque eu contei uma história semelhante à história que eu contei agora. E quando terminou, eu me vi cercado pelos alunos, cada um deles querendo contar para mim o que eles estão fazendo de novo. Coisa que não existe, que eles estão projetando e imaginam que pode transformar isso em realidade. Esse é o cenário do mundo hoje. O mundo de hoje está dominado por produtos extremamente complexos, produtos inteligentes, que são colocados no mercado das mais variadas formas e são comprados pelas mais variadas nacionalidades de todos os países do mundo. O mundo se globalizou. Então, nessa globalização mundial, nós não precisamos ficar pensando só dentro do Brasil. Eu acho que nós temos que crescer e dizer, nós somos cidadãos do mundo, nós podemos participar do que o mundo está fazendo. Nós olhamos hoje, nós atravessamos a rua de qualquer cidade do Brasil e encontramos produtos chineses. Os chineses atravessam a rua de qualquer cidade chinesa, não encontram produtos brasileiros. Olha a oportunidade de mudar isso. Isso
É uma área em branco. Simplesmente não tem. Nós temos nossos aviões, por exemplo, na Coreia do Sul, que está vendendo para nós aí o Hyundai, o Samsung e tudo isso, eles estão vendendo para nós esses produtos sofisticados. O avião do primeiro-ministro da Coreia do Sul é um avião nosso, fabricado pelo Brasil. Quer dizer, é uma espécie de moeda de troca. Quer dizer, eles mandam produtos complexos de nível alto tecnológico, como é o caso dos produtos coreanos em particular, que nós usamos normalmente, e eles usam um avião nosso que também é um produto atualizado, complexo e devolvendo na mesma moeda. A pergunta que temos que colocar é, será que nós não podemos fazer isso em outras coisas? Botar a criatividade brasileira, que não é ruim, o brasileiro cria, é um povo razoavelmente criativo, somente de estender isso. Agora, há uma responsabilidade da sociedade, porque o Steve Jobs mesmo, ele falou, se eu não estivesse no Silicon Valley, eu não teria conseguido criar a Apple. O que ele disse? Se a sociedade local não o tivesse apoiado, ele não teria conseguido. No nosso caso, se não tivesse encontrado um apoio de um CTA, uma instituição de pesquisa mantida pela Força Aérea, não teria acontecido nada. Quer dizer, então nós temos uma responsabilidade de preparar esse campo. É mais ou menos como se nós trouxermos uma semente e queremos que ela germine. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que preparar um terreno fértil para que a semente se torne uma árvore frondosa que possa produzir frutos, não é verdade? Quer dizer, isso é absolutamente necessário na vida social, na vida humana que nós vivemos no planeta, isso funciona da mesma maneira. Quer dizer, a sociedade tem que ter crenças em valores, coisas dessa natureza, mas é fazer com que cada jovem possa pensar alguma coisa nova e a sociedade, de alguma maneira, aceitar, aplaudir, financiar, pagar conta, correr o risco, quer dizer, coisas dessa natureza que são típicas de um empreendimento novo. Eu vejo hoje isso com enorme esperança e cada vez que eu tenho contato com os jovens eu fico entusiasmado de ver a reação deles, como essa reação que eu vi lá no ITA, dos alunos do ITA, na própria Politécnica aqui em São Paulo, em outras escolas também, de um modo geral, mesmo fora daqui, no interior do estado de São Paulo, no interior da Amazônia. Recentemente eu fiz também uma palestra lá em Belém do Pará, a reação foi muito semelhante. Então, eu diria que nós estamos vivendo um momento mágico do mundo. Os instrumentos estão aí. Agora, tem que aquelas cabeças atiladas, imaginarem, olha, eu posso fazer uma coisa. E nós vivemos momentos de dilema, né? Um deles, por exemplo, que a gente vive agora, perguntar qual o futuro do livro? Será que os livros no final vão desaparecer e nós só vamos ter isso na internet ou com essas soluções que já estão aparecendo, como essa solução do Kindle que a Amazon colocou agora, todo mundo vai ler no computador, vai ler no telefone celular ou coisa desse tipo. Olha, sinceramente, eu vejo que tudo isso está em branco à busca de uma nova solução. Mais ou menos como nós conseguimos com um avião que nós chamamos diferente. Hoje, nós estamos sendo filmados hoje por uma filmadora eletrônica que está aqui me olhando. Será que as filmadoras do futuro vão ser igual a essa? Certamente não. Nós vimos que verdadeiros castelos foram derrubados. No passado, a Kodak era a rainha da fotografia. Hoje, Kodak não tem expressão nenhuma na fotografia. Quer dizer, então, veja, tudo isso está acontecendo e está acontecendo com rapidez. Precisa apenas que as pessoas fiquem numa posição que eu chamo de ficarem inquietas. Inquietas sobre as soluções que nós utilizamos hoje. Um desafio enorme que a humanidade tem para o futuro seria o da energia. Será que a energia do futuro nós vamos ter que buscar sempre do petróleo? Nós não vamos encontrar uma coisa diferente? Claro que vamos, meu Deus do céu. E já tem certos indícios aí de a gente usar hidrogênio, coisa dessa natureza. Ou então, na questão da alimentação humana. Tem gente que diz que até 2020 o mundo vai ter 7 bilhões de habitantes.
Como que vamos alimentar os 7 bilhões de habitantes? Eu acho que a tecnologia pode dar respostas disso. Tecnologia e conhecimento. Conhecimento significa escola. Escola significa educação. Então eu diria, os jovens só têm um caminho aí, se dedicarem profundamente à educação, mesmo porque a profissão que ele vai ter no futuro pode não ser a profissão de agora, porque tudo está mudando. Então nessa altura ele tem que ter uma competência técnica muito grande para se adaptar a esse cenário. E é um desafio que todos vão ter que enfrentar, mas é um desafio, eu diria, gostoso, dos bons, de fazer uma coisa nova e ganhar. Você pode até acumular algum dinheiro com isso, mas na realidade a satisfação de ter qualquer coisa, de simplesmente, como eu me sinto, por exemplo, voando em vários países do mundo, aí de repente eu vejo lá na pista um avião fabricado por nós. Nesse voo que eu decolei de Detroit, um policial veio atrás de mim porque eu não entrei pela porta do avião e fui olhar o número de série do avião na cauda, que tem uma chapa de aço inoxidável na capa com o número de série. Aí o policial foi atrás de mim, lá nos Estados Unidos. O que o senhor está fazendo aí? Eu estou vendo o número desse avião. Ele, por que o senhor faz isso? Não, porque eu acho que fabriquei esse avião. Aí ele me olhou espantado. O senhor fabricou esse avião? Falei, não fui eu, foi a fábrica que eu ajudei a criar, coisa. Aí ele me pegou pelo braço, foi lá, me apresentou para o piloto e tal. Olha aí, esse cara aí que fez o avião que vocês vão voar agora. Quer dizer, o entusiasmo dele de ver como a coisa tinha acontecido. Mas o que eu acho que isso aí não tem preço. Quer dizer, a gente não é pago por isso, mas é qualquer coisa que traz para a gente, eu diria, uma satisfação que não há dinheiro que pague. De modo que eu acho que a juventude precisa pensar nisso e fazer desse nosso país, que é um país geograficamente grande, mas que ele possa ser também cultural, educacional e economicamente grande, nas mesmas dimensões de um país continental. Quer dizer, nós somos um país continente e nós temos possibilidades imensas aí de fazer uma diferença muito grande nesse mundo que está por aí fora. Não podemos ficar pensando nas dificuldades. Quer dizer, difícil vai ser sempre, mas a vitória, o sabor da vitória, de enfrentar uma dificuldade e vencer, não tem substituto. Quer dizer, eu acho que todo mundo contra, todo mundo, ninguém acredita, coisa dessa natureza, mas está aqui, olha, está pronto aqui. Quer dizer, isso faz uma diferença que pode valer o significado de uma vida inteira. Doutor Osiris, quando você chegar no céu e encontrar com Deus e ele te perguntar, doutor, valeu a pena a profissão de engenheiro aeronáutico? O que você vai responder para ele? Bom, primeiro que eu não sei se ele vai me receber. se eu vou para o céu, eu não sei. Mas, não sei, se ele me perguntar qualquer coisa, eu conto minha história. Mas, sem dúvida nenhuma, se eu pudesse pedir alguma coisa, eu pediria que eu olhasse para esse país aqui e dissesse, ô brasileirada, vocês podem ser muito melhores do que vocês imaginam. E podemos mesmo. Acho que, não sei se a resposta é criativa, mas de qualquer maneira, eu acredito que nós temos que botar fogo nesses brasileiros aí e fazer com que eles ascendam para o mundo e dizendo, escuta, eu sou brasileiro e vou passar por cima de vocês, e não deixar que os chineses façam isso.